E aí, tudo bem contigo? Professor Fabiano Pereira, mais uma vez passando por aqui para a gente conversar sobre preparação para concursos públicos, desenvolvimento pessoal, crescimento, enfim, tudo aquilo que pode agregar valor à sua rotina, ao seu dia a dia. Hoje eu quero dar continuidade a um vídeo que eu postei na semana passada. Então na semana passada eu postei um vídeo falando sobre o primeiro e mais importante passo para iniciar a implementação de técnicas de memorização e conseguir de uma vez por todas se lembrar de todo o conteúdo estudado na hora da prova. Então você sabe que a interação com o conteúdo, você sabe que dar relevância ao conteúdo é o primeiro passo, é o passo mais importante. Se você não assistiu ao vídeo, vou deixar o link aqui em algum lugar, aqui em cima, aqui embaixo, para você clicar e depois que terminar aqui, você assistir. Você pode fazer o seguinte, vai lá, assiste e volta aqui. Eu acho que é melhor, porque você vai conhecer o primeiro passo. Agora, quando você for entender o segundo passo, vai ficar mais óbvio para você. Então, no primeiro passo de memorização, você dá relevância, você dá importância àquela informação. Aí seu cérebro tende a enviar aquela informação para a memória de longo prazo. Na segunda fase do processo de memorização, nós já precisamos ter contatos frequentes com aquele conteúdo. E como é que eu tenho contatos frequentes com o conteúdo? A maneira mais eficaz é por meio da revisão. O que significa revisar um conteúdo? Olha, existem várias técnicas de revisão que você pode implementar no seu dia a dia. A técnica mais utilizada é aquela que sugere períodos de revisão no máximo 24 horas depois de você ter lido o conteúdo, estudado o conteúdo, depois 7 dias após e na sequência 1 mês após. Essa é a técnica mais conhecida, né? 24 horas depois, 7 dias depois, 30 dias depois. Não é fácil se fazer revisões seguindo essa técnica. Eu particularmente penso que ela é extremamente eficaz, mas não é nada simples, não é nada fácil. Você tem que se disciplinar, você tem que se organizar para fazer isso. Hoje é sobre esse método, essa técnica de revisão que nós vamos falar. Eu quero te dar aqui algumas dicas que vão te ajudar muito nesse processo de revisão. Olha só, primeira coisa é o seguinte, vamos supor que hoje você parou, sentou para estudar. Aí você estudou 2 horas de Direito Administrativo. Você pegou o curso Gabaritando as Provas de Direito Administrativo e estudou durante 2 horas, do curso do PDF do professor Fabiano Pereira. Estudou durante 2 horas o tema Poderes da Administração Pública, durante 2 horas. 2 horas equivalem a 120 minutos. Cada hora tem 60 minutos, 60 vezes 2, 120 minutos. Ok. Então veja só, se você estudou hoje 2 horas de Direito Administrativo, foi a única coisa que você... Não, vamos mais além. Estudou 2 horas de Direito Administrativo e 1 hora de português. O que você vai fazer no dia seguinte? No dia seguinte, quando você sentar para estudar, a primeira coisa que você vai fazer é revisar o conteúdo estudado no dia anterior. Então, ontem eu estudei 2 horas de Direito Administrativo, 1 hora de português. Investi 2 horas, que é igual a 120 minutos para administrativo, 60 minutos para português. Como é que eu faço o cálculo para me dedicar à revisão? O cálculo é o seguinte: se eu investir 120 minutos para estudar administrativo, eu vou investir algo em torno de 10% desse tempo para revisar o conteúdo no dia seguinte. Então hoje que eu sentei para estudar, primeira coisa, revisar o conteúdo de ontem. Primeiro, pelo cálculo exato, daria 12 minutos de Direito Administrativo, porque eu estudei 120 minutos. 10% de 120, 12 minutos. Vou arredondar um pouquinho para cima, ou seja, durante 15 minutos eu vou revisar aquele conteúdo de Direito Administrativo. Pelos cálculos exatos, se ontem eu estudei 60 minutos de português, 6 minutos para revisar aquele conteúdo de português ontem. Gente, eu sempre indico fazer um arredondamento do tempo para cima. Se foram 6 minutos, se você achar que está tranquilo, é um tema que você já estudou várias vezes, feche em 5 minutos a revisão de português. Se você, cara, é um tema que eu tive um pouco de dificuldade, arredonda para 10. Não tem problema. Tá bem? Não tem problema. Então, sentou, primeira coisa é fazer a revisão do conteúdo estudado do dia anterior. Tá bem? E aí você vai investir, então, 15 minutos de revisão do conteúdo administrativo, 10 minutos do conteúdo... Não, 10 não. 10 minutos do conteúdo de português. Concorda comigo?
Então, 15 minutos de revisão de administrativo, porque foram 120, eu dei para 15, né? Então, 15 minutos de administrativo e 10 minutos de revisão de português. 25 minutos. Então, primeira coisa que eu faço, sentei, peguei os meus materiais e comecei a revisar. Que material? O material que eu utilizei para estudar ontem. Se você assistiu ao primeiro vídeo, você sabe que é muito importante fazer anotações. Não necessariamente aquele resumo tradicional que você conhece. Anotar as palavras mais importantes em uma ficha, no computador, seja lá onde for. Então no dia seguinte, você vai parar para revisar esse material. Então você vai parar e vai revisar aquelas fichas de anotações que você fez ontem. Você vai parar, vai pegar o seu PDF e vai revisar aqueles pontos que você destacou no próprio PDF, que são as informações mais importantes segundo a sua percepção. É isso que você vai fazer. Então os 25 primeiros minutos, nesse exemplo que eu citei, são dedicados à revisão. A partir daí, você para e começa a seguir o seu ciclo de estudos normalmente. Professor, mas eu só tenho 3 horas de estudos por dia. Então, hoje você vai ter 2 horas e 35 minutos. Porque 25 você dedicou a fazer as revisões. O restante do tempo, conteúdo novo. No dia seguinte, a mesma coisa. O que você estudar hoje, você revisa amanhã. Aí a minha dica é, para não engessar muito esse processo de revisão e ficar muito chato, muito desgastante e você acabar não fazendo nada, eu aconselho que você separe umas 3 horas, no máximo, no final de semana, seja no domingo ou no sábado, para revisar aquelas anotações de todo o conteúdo que você estudou durante a semana. Então você vai pegar todo o conteúdo de administrativo estudado da semana, todo o conteúdo de português, todo o conteúdo de informática, todo o conteúdo de processo penal, tudo que você estudou durante a semana, por meio das fichas, e vai revisar. Isso no final de semana. Ah, professor, mas eu estudei o conteúdo na sexta e revisei no sábado, revisão diária, né? No domingo eu já reviso de novo? Não tem problema. Não tem problema. Tá? Porque é o seguinte, se você separar exatamente para revisar o conteúdo de 7 em 7 dias, eu acho que você vai desistir muito rapidamente porque as revisões vão ficar muito maçantes, muito desgastantes. Você vai ter a impressão de que seu tempo está indo embora com as revisões. Isso não pode acontecer. Então por isso que o mais indicado é você separar um dia no final de semana para fazer as revisões de todo o conteúdo que você estudou durante a semana. Tá? Isso vai te dar mais dinamicidade. Isso vai tornar aos seus olhos a revisão muito mais eficaz. Você vai perceber, poxa, eu não estou investindo tanto tempo assim nas revisões. E aí você começa a se motivar e aí começa a ver resultados e você começa a fluir muito melhor no processo de preparação. Essa é a grande vantagem. Ok. Professor, então eu já estou fazendo, tá tudo certinho, estou fazendo revisões diárias, estou fazendo revisões semanais. É interessante fazer uma revisão mensal? É interessante. Uma vez por mês, geralmente por volta do dia 15, dia 16, dia 14 e dia 16, você pega um final de semana, na metade do mês, e não estuda nenhum material novo, nenhum conteúdo novo. Você simplesmente, vamos supor que você pegue, por exemplo, o mês de dezembro. Eu vou pegar um exemplo, né? Dia 15 e 16 de dezembro, vamos supor que 15 e 16 seja final de semana. Pego 15 e 16 de dezembro para revisar todo o conteúdo que eu estudei em novembro, do dia 1º ao dia 30 de novembro. Então eu pego aquelas anotações que eu fiz e vou revisando, né? Dia 15 e 16 eu não estudo conteúdo novo, só fazendo revisão do conteúdo estudado no mês anterior. Tá vendo aí? Então isso vai permitir que você tenha um poder de memorização muito maior. Porque você teve primeiro contato com aquele conteúdo, quando você estudou normalmente o conteúdo. Você teve um segundo contato, quando você fez a revisão no dia seguinte. Você teve um terceiro contato, na revisão de 7 dias. E um quarto contato, na revisão mensal. Então, isso vai lhe permitir uma ampliação gigantesca do seu poder de memorização. É só você bater o olho numa foto, por exemplo. Você bate o olho numa foto e fala, nossa, que foto legal, e guarda. Cara, se você não voltar a ver aquela foto, provavelmente, quando alguém te perguntar sobre a foto, você fala, cara, eu lembro dessa foto, eu vi mesmo. Rapaz, foi uma foto que tinha, não sei se tinha um fundo azul. Você vai ter dúvida. Você pode até se lembrar, mas você não vai se lembrar com exatidão. Se você ver aquela foto durante um mês, 4 vezes, oh, meu amigo, você vai saber de todos os detalhes da foto. Quando a gente perguntar, moça, e aquela foto lá que ela tirando? Oh, aquela foto é bonita, né? E aquela árvore que tinha as flores amarelas com pétalas azuis?
Você lembra até disso? Eu lembro, porque eu gostei demais da foto. Vai lembrar dos detalhes, porque você revisou, viu várias vezes o conteúdo daquela foto. Essa é a mentalidade da revisão. Ver o conteúdo várias vezes, estudá-lo várias vezes, para não se esquecer. Agora, olha só, muita atenção. O que eu percebo é que os candidatos têm muita dificuldade para fazer revisões, porque investem um tempo muito grande. Cara, você tem que limitar o seu tempo de revisão. Não extrapole os limites que você estabeleceu e foram aqueles que eu te expliquei, 10% do tempo, no máximo. Não extrapole. Revisar não é estudar novamente. Revisar é passar o olho no conteúdo. É simplesmente você analisar aquele conteúdo de uma forma muito rápida para você se lembrar. Opa, lembrei. A foto, você não para na foto e fica assim, oh, que bonito, oh, essa pétala, oh, esse detalhe, olha essa pedra, olha esse carro, olha o rótulo dessa cerveja. Você não faz isso. A foto você bate o olho e fala, nossa, que bacana, pá. Foi muito bom esse dia. E guarda a foto. Revisão é a mesma coisa. Bate o olho do seu esquema, em cada palavrinha você procura se lembrar o que significa. Opa, peraí, fiquei com dúvida nessa palavrinha aqui. O que significa isso mesmo? Aí você pode ir lá rapidamente consultar o seu PDF. Mas não é estudar não, é consultar para tirar dúvidas sobre aquela palavrinha ali que você fez uma setinha, escreveu um negócio e não lembra o que é. Ah não, essa setinha que eu puxei, tô lendo aqui no PDF agora, foi isso e aquilo, agora sim eu lembrei. Beleza, para um pouquinho, mentaliza a palavra, o que ela significa, bora continuar fazendo a revisão. Assim funcionam as revisões. E assim você pode proceder. Não estou dizendo que esse é o método mais eficaz, mas é um método extremamente eficaz. Mas não é um método tão simples de implementar. Principalmente pessoas que são muito ansiosas, pessoas que querem fazer tudo muito rápido. Cara, esse método para essas pessoas é um pouco mais difícil de implementação. Existem outros métodos também muito eficazes. Vamos até falar aqui no canal, no futuro, sobre esses métodos. Talvez, muito rapidamente, em breve, eu vou falar sobre mais um método de revisão. Mas o que importa na prática é você ter um método de revisão. Você não pode ficar sem revisar o conteúdo, porque aí o processo de memorização ele é diretamente afetado e você não vai ter os resultados que tanto deseja, que é chegar na hora da prova e se lembrar de todo o conteúdo que foi estudado. E é isso que nós queremos. Aí você vai gabaritar as questões de prova. Tá bem? Olha, quer alguma dica específica? Quer que eu fale sobre algum tema que eu não falei ainda? Poste aqui nos comentários. Já percebeu que eu estou olhando todos eles, estou respondendo, porque eu quero a sua participação aqui no canal. O canal é para você. O canal é para você. Eu já fui aprovado no concurso, já estou trabalhando, mas eu quero que você também chegue lá. Eu quero que você tenha uma vida melhor, com mais qualidade. Eu quero que você atinja os seus objetivos, as suas metas que foram traçadas. Por isso, eu preciso da sua participação, tá? Curta o vídeo, compartilhe nos grupos que você participa, colabore de um lado, que eu colaboro do outro. Fechada essa parceria? Bons estudos para você. A gente se vê em breve. Até mais.